E muita gente está preso exatamente a isso, a repertório. Mas qual que é o grande problema de você simplesmente estudar repertório e ficar sempre tentando aprender um novo hino? Que você nunca vai ser um violonista ou um músico preparado para tocar na igreja. Você sempre vai ser limitado. Limitado a quê? A simplesmente tocar repertório. Mas você já parou para pensar, para analisar que um grande músico ou um músico que toca super bem, normalmente ele tem independência, ele não fica preso simplesmente a tocar música. Porque para você ser um bom músico, você não deve estudar simplesmente como tocar a música, e sim entender as ferramentas que vêm antes de tudo isso. Se um hino tem um dedilhado, por exemplo, vou dar o exemplo desse hino aqui, porque é um hino que muita gente às vezes querem aprender a tocar, que é o hino da Gabriela Rocha, que é o Aleluia, que ele é assim, ó. Aleluia, 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 aleluia. Muita gente tenta tocar, por exemplo, esse hino, e aí às vezes leva meses para aprender. Por quê? Porque está tentando aprender diretamente a música e não está focado e estudando exatamente o que importa. O que importa? A parte técnica. Se esse hino é um hino de dedilhados, eu já deveria, antes de tentar aprender a tocar esse hino, fazer vários exercícios práticos de dedilhados diferentes. Por exemplo, P, I, N, A, isso aqui é um dedilhado. Existe só esse? Não, poderia tocar esse aqui, ó. Ou poderia tocar esse aqui, ó. Ou poderia ser esse aqui, ó. Como que eu conheço tanto dedilhado? Porque eu não estudo simplesmente um dedilhado para tocar uma música. Eu faço um estudo sistemático de dedilhado, aprendo vários deles, entendo o conceito, e aí quando eu vou tocar qualquer hino que contenha dedilhado, eu já estou preparado. Então não vou ter dificuldade na hora de estar tocando o hino em dedilhado justamente por conta disso. Percebe que é o oposto à forma da gente estudar e conseguir ter resultados? Mas poucas pessoas entendem isso. Muita gente quer tocar um hino direto e às vezes o hino está muito além da sua capacidade pelo fato de você não ter a parte técnica. E aí você perde muito mais tempo para conseguir ter resultado, aprender esse hino, e às vezes você fica tocando o hino, leva meses para aprender, mas depois que termina de tocar o hino, ainda não está bem preparado para isso, e aí quando você vai tocar, o hino fica ruim. Por quê? Porque você não treinou a parte técnica antes. Então a gente tem que entender que tocar um repertório é o estágio final. Mas antes de você tocar esse repertório, você precisa estudar ferramentas antes para você conseguir executar aquela melodia, ou aquela harmonia, aquele ritmo, ou aquele dedilhado. Então existe uma sistematização para você poder estudar, desenvolver um plano de estudo para você conseguir tocar com segurança. E você já parou para analisar que uma pessoa que é um violonista que toca com segurança, normalmente qualquer coisa que você fala para ele, ele toca bem? Ah, toca um hino, por exemplo, em dedilhado, acabei de dar um exemplo. Ou se eu precisasse fazer a harmonia e a melodia ao mesmo tempo. Por exemplo, esse hino aqui, ó, que muitos também gostam, que é o hino Espírito Santo da Fernanda Brum. Acabei de fazer a introdução fluente, eu fiquei catando milho, eu tô super focado? Não, porque eu já estudei o tema de dedilhados antes. Ah, professor, e se fosse para fazer um solo, por exemplo? Solo do hino para quê? Tô tocando fluente, eu tô tocando catando milho, meio inseguro? Não, por quê? Porque eu já estudei muito sobre escalas para mim poder dominar esse assunto. Ah, professor, e se fosse para fazer um improviso, se eu fosse tocar um hino fazendo um ritmo diferente, fazendo um ritmo de blues e fazendo frases, por exemplo, percebe que não é decorado, é tudo improvisado, ó, porque eu entendi o conceito. Por exemplo, esse hino aqui, ó. Glória
glória, glória em blues. Aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Percebe que eu acabei de tocar, fazer frases, solos de forma fluente? Vocês acham que para mim tocar esses dedilhados que eu dei exemplo aqui no começo, para mim tocar um hino nesse ritmo de blues, fazer essas frases improvisadas, fazer o solo do hino para quê? Vocês acham que eu gastei tempo estudando simplesmente o repertório? Não, eu acabei de tocar o hino aqui em blues. Ah, professor, mas esse você decorou, então posso pegar outro hino também para fazer em blues. Se fosse esse hino aqui, ó. Ó, quão cego eu andei em blues também, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Percebe que eu estou tocando de forma fluente, eu não estou pensando. Agora para analisar. Quantas coisas que eu fiz aqui nesse hino. Se fosse para você tirar esse hino exatamente do jeito que eu toquei aqui, quanto tempo você acha que levaria? Para você aprender a fazer as frases que eu fiz, os solinhos, a levada aqui, esse monte de acordes. Talvez você levaria 6 meses, talvez 1 ano para tocar um hino. Agora, qual que é a diferença entre eu tocar esse hino desse jeito e muita gente tentar copiar esse arranjo? É que vocês estão tentando estudar do jeito completamente oposto do que você deveria. Você está tentando aprender, fazer exatamente o assunto final, chegar no resultado final sem passar pelo processo. Você está tentando aprender a tocar o hino sem ter uma base prévia antes. Aqui eu usei muita coisa, eu usei o ritmo de blues, eu usei a parte harmônica para saber quais são os acordes que dá certo para mim estar tocando esse hino. Aqui eu usei o estudo de improvisação, que está atrelado com escalas. Percebe quantas coisas que eu estou fazendo aqui? Mas pelo fato de eu ter estudado cada um desses temas, automaticamente eu já consigo tocar qualquer hino que eu quiser nessa versão, desse jeito. Então parece que o caminho é mais longo quando você precisa estudar cada um desses temas. Muita gente tem preguiça porque fala, eu quero começar a estudar já diretamente, professor, o hino. Quero tocar esse hino do jeito que você tocou. Ensino tutorial, você está já fazendo a pergunta errada. A pergunta é, o que você estudou para você conseguir criar esse arranjo sozinho? Porque eu consigo tocar com independência. E o que eu proponho aqui para vocês é tornar vocês músicos iniciantes e músicos preparados para tocar na igreja de forma independente. Se eu tivesse que tirar um hino desse e decorar cada um dos detalhes que eu toquei aqui, cada um dos acordes, cada uma das frases, qual seria o grande problema? Primeiro, provavelmente eu não conseguiria gravar tudo isso, eu esqueceria. Segundo, se eu conseguisse gravar isso depois de muitos meses, provavelmente eu não ia conseguir tocar com segurança. Eu ia tocar com muito medo ou ia tocar de uma forma muito travada, muito limitada. Todo mundo ia perceber que era algo copiado. Agora, quando eu toco de forma genuína aqui, improvisando, entendendo o que eu estou fazendo, eu consigo tocar muito mais bonito. Agora, grande parte das pessoas, o que estão fazendo para poder estudar? Estão tentando já chegar no resultado final, pulando etapas, por achar que é muito mais simples e muito mais rápido o resultado. E esse é o grande problema e esse é o grande erro de muitos de vocês.